É, Antes de começarmos, eu queria, como a gente falou, né? Abriremos agora e continuaremos a falar do sangue de Jesus. Nós estamos voltando aqui para esse caminho, bom e vivo caminho, né? Ficou alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Se podemos aí colocar esses primeiros minutos, vamos para as perguntas e respostas. Tem perguntas? Se tiver, fale. Se não tiver, não fale. De todo esse tema que nós viemos falando, sobrou alguma dúvida que a gente pode ministrar um pouco, trazendo aí o entendimento. Tudo claro? Coisa boa. É bom. Então, simbora. Nós, nós vamos aí é, continuar aquela palavra acerca do sangue do Senhor e aquilo que o Senhor ele vem trazendo através do seu sangue. Chegamos até aqui entendendo que toda remissão está no sangue, toda vida está no sangue. Por isso, o sangue tem que ser derramado. Gente, isso daqui é muito importante. O sangue ele tinha que ser derramado porque toda remissão está no sangue, toda a vida está no sangue. E aí, por isso, o Senhor proíbe o comer o sangue. Né? Por isso ele diz, não como sangue, porque a vida está no sangue e ele vai servir de aspersão. E é interessante que aí, entrando dentro das, lembra das prerrogativas, nós vamos ver que no Novo Testamento isso não muda. No Novo Testamento, um dado para a igreja, isso não altera. Recordando aí, abre em Atos 15, Atos 15, quando nós vemos hum, verso 27. Quando nós vemos o concílio, né? O concílio apostólico aqui. Ele diz assim: enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocado e das relações sexuais ilícitas. Dessas coisas farão bem se vos guardardes saúde. Então, veja só, que abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos,
bem como do sangue e da carne de animal sufocado. Sim, é nesse ponto que eles se apoiam, que a vida está no sangue, por isso, né, eles não, não fazem transfusão de sangue, né? É, esse é um dos apoios deles. Mas vamos lá. Então falamos até aqui acerca da obra do sangue, como o sangue ele precisou ser aspergido, como a vida se esvai através do sangue. Então, quando o sangue é derramado, a vida sai, entendeu? Quando o sangue é derramado, então quando esse sangue é tirado do corpo, é lançado na terra, a vida também desse ser, seja do animal, seja do ser humano, ele também sai. Então, quando Jesus ele verte o seu sangue por nós, esse é o sangue da aliança, entendendo que todo rito ou a ritualística, né, dizendo assim, a ritualística do culto sacerdotal, ele começava com um sacrifício no altar de sacrifício, e esse sangue tinha que ser colocado lá no, na arca, que é no Santo dos Santos. Então começava no átrio e terminava no Santo dos Santos, que é o que nós chamamos, né, no dia de Yom Kippur, ou no dia da expiação. Uma vez por ano, o sacerdote tinha que entrar com o sangue, tinha que entrar com seu sangue, com o sangue do animal, perdão, lá no Santo dos Santos. E aí, então, a gente vem o sacrifício perfeito de Cristo, que ele vem trilhando o caminho, levando o seu próprio sangue. Aqui que é a ênfase do negócio, né? Jesus, então, ele se entrega e ele mesmo, como a morte não podia o deter, ele ressuscita em corpo e ele carrega o seu sangue diante de Deus. Ou seja, ninguém conseguiria fazer isso, porque o sacerdote, o sumo sacerdote, carrega o sangue de um outro ser, de um animal, de um pássaro, de um novilho, né? Mas não seu próprio sangue. Por quê? Porque todo ser humano, a morte, é, a morte tinha o domínio sobre eles. A morte tinha essa autoridade, né? A gente vê isso daí em Apocalipse. Abre aí. Em Apocalipse, só um pouquinho. Apocalipse, capítulo, capítulo 20, verso 11. Vi um grande trono branco e aquele que se assentava nele, de cuja presença fugiram céus e terra, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriu um livro, ainda outro livro, o livro da vida. Foi-lhe aberto e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu-lhe o mar os mortos que nele estava. Gente, aqui é um outro ponto, né? Deu o mar os seus mortos. Aqui nós vamos entender que o mar entregar os mortos, nós vamos pensar então como o mar, os oceanos. Mas, como diria, não só isso, porque a Bíblia disse desse mar, e é uma das coisas que a gente vai ver lá, as águas, essas águas, se eu posso dizer, essas águas cósmicas, né? Porque a gente vai ver que existe águas que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, e depois a Bíblia vai dizer
que não existia mais mar. O mar não existia mais. Então, esse mar aqui, ele, para mim, ainda tem um mistério, né? É mistério, porque não é só mar no sentido de mar de oceano. Para mim, esse mar é um sentido de mar aonde existe os monstros marinhos, aonde existe alguns seres espirituais colocados. Então, quando a gente vai olhar para isso daqui, a Bíblia diz que o mar entregou os seus mortos e lá na Nova Jerusalém ele diz que não existe mais mar. O mar não existe mais, né? Então, a gente vai olhar aqui que pode ser essa questão dos mares em relação não aos oceanos. Deu o mar os mortos que nele estava, a morte e o além entregar os mortos que havia nele, e foram julgados um por um segundo a sua obra. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não for achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então aqui a gente tem um detalhe: os que não foram achados no os que não foram achados no, no livro da vida. Isso daqui é importantíssimo, queridos. O livro da vida. Esse é o ponto. O Senhor morreu para que pudéssemos ter vida. A morte dele nos trouxe vida, as pisaduras dele nos sarou, né? O castigo que estava sobre ele nos trouxe a paz. Então você vai vendo que o Senhor sofre consequências, o Senhor sofre esses tipos de consequência nesse ponto aonde nós vamos recebendo a cura por aquilo que ele passou. Então ele foi ferido. Ferido por quê? Pelas nossas transgressões. Quem que deveria ser ferido? Nós. Mas ele foi ferido em lugar da nossa ferida. Então, na ferida dele, entenda isso. Quando nós não associamos isso daqui, nós perdemos o principal objetivo e fundamento. É na sua ferida. Não é que uma vez por toda a ferida redimiu tudo. Vamos lá. Jesus foi ferido, então ninguém mais tem ferida. Não, não. É na ferida dele. Eu tenho que entrar na ferida dele, ou seja, eu tenho que estar dentro dele. Dentro dele a cura, dentro dele a redenção, dentro dele a salvação, dentro dele a remissão. É dentro dele. Uma das coisas que eu digo que erramos muito. É por isso que dentro de Jesus nós temos todos esses benefícios, porque ele viveu toda a consequência do erro do homem. Mas bora lá. Então hoje eu quero trazer para vocês, né, esse ponto do sangue. Esse sangue agora trazendo alguns benefícios, ou seja, como que funciona, como que é, como que atua o sangue do Senhor? Como funciona esse poder? Deixa eu só pegar aqui. Então a gente vai ver que, é, que a palavra central aqui é redenção, né? Então a gente vai trabalhar, preste atenção. Nós vamos trabalhar alguns pontos aqui. E os pontos são, veja só, a redenção, a reconciliação, a purificação, a santificação e a gente vai na vitória que nós temos
por causa do sangue. Nós estamos voltando aqui, irmãos, a alguns princípios elementares da fé. Se você, se você está nos acompanhando, a gente está voltando àquilo que o apóstolo Paulo fala nos princípios elementares da fé. E aí que nós vamos entender que depois disso, até o próprio, eu não vou dizer apóstolo Paulo, porque o livro de Hebreus a gente não tem essa noção de quem escreveu, né? Há muitos especulação, mas não tem um autor definido. Pela linguagem, entendemos que pode ser Paulo ou Gamaliel, mas não tem assim uma definição de quem escreveu Hebreus. Mas a linguagem de Hebreus, um dos pontos, ele diz, né, que, deixa eu pegar aqui, é, veja só, veja só, veja só, e veja só. Hebreus capítulo 5, abre aí. Hebreus 5, capítulo, verso 11. Hebreus 5, 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difícil de explicar, porquanto vos tendes tornado tardio em ouvir. Pois, com efeito, quando deveria ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de que alguém vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornaste como necessitado de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aquele que, pela prática, tem as suas faculdades exercitadas, para discernir não somente o bem, mas também o mal. E aí ele vem colocando aqui, por isso, quando de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, veja só, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base. Qual que é a base? O arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o ensino do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos, do juízo eterno. E isso faremos, se Deus permitir. Então ele diz o seguinte: é que nós precisamos dessa base para poder entender as comidas sólidas. Se nós não temos essa base, as comidas sólidas vai fazer mal. Nós não vamos entender. Então ele diz no verso 14 de novo: mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm a sua faculdade exercitada para discernir não somente o bem, mas para discernir também o mal. Então nós precisamos estar afiados nos fundamentos básicos e entendendo aí um dos fundamentos básicos, né, que nós temos que entender é o sangue de Jesus. Amém? Então, aperte o cinto que a viagem vai continuar. Então a gente viu a questão do sangue do começo ao fim. Amém? A questão 2 agora, a redenção pelo sangue, né? O que é, como funciona esse sangue. Abre aí a tua Bíblia em 1 Pedro 1. 1 Pedro 1.
verso 18 e 19. Diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatado do vosso sutil proceder, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus Cristo, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Olha o mistério. O sangue de Jesus, ele é conhecido antes que o mundo fosse formado. Antes de Gênesis, capítulo 1, verso 1, o sangue de Jesus já era conhecido. Como? É mistério, né? Então, quando nós olhamos aqui, a morte de Cristo e a ressurreição já tinha acontecido antes mesmo do ser humano nascer, né? Então, antes mesmo do pecado, Cristo já era a nossa reconciliação. Se você parar para pensar, Deus está sempre um passo à frente, né? Ou seja, o plano extraordinário, né? Por isso que a Bíblia diz que se o diabo conhecesse esse mistério, o diabo não tinha sacrificado Cristo. Por quê? Porque na cabeça do diabo ele venceu porque ele matou, né? Ele conseguiu se apropriar da vida daquele que ele nunca ia conseguir se apropriar. Ou seja, ele ia levar agora para o Seol, ele ia levar para a dimensão dos mortos, porque morreu. Morreu, a morte tem domínio. A morte ganhou domínio a partir de tudo aquilo que tem vida por causa da corrupção. E então, quando Cristo morre, que ele entende que agora ele vai se apropriar, mas aí tinha o trunfo na manga. O sangue dele já era conhecido antes, ele já tinha vencido a morte antes mesmo da morte existir. E aí, meu irmão, já era. Nem tinha ideia do que tinha acontecido. De triunfou? Na verdade deixa eu pegar aqui. Está, eu sei que está na Bíblia, né? A gente vai procurar aqui agora onde está na Bíblia. Se não me falha a memória, está em Romanos. Não, acho que está em Efésios. Abre em Efésios. Vamos ver se é esse texto aqui, Efésios 3. Por essa causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a fim de a, a mim confiada para vós outros. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco resumidamente, pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outra geração não foi dado a conhecer, como foi dado aos gentios, os cordeiros membros de Cristo, corpo e coparticipante. Não, aqui ele já tinha explicado. Deixa eu ver. Capítulo 1, Efésios 1, verso 8. Que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando no mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele
na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto do céu como na terra. Nele digo, na qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que vos fez. Não, isso daqui ele já explicou. Vamos para esse texto básico, acho que é Coríntios mesmo, ou Romanos. É Romanos, Romanos 11, eu acho, né? Não, ele já explicou em Romanos também. Oh, meu pai. Ah, aqui, ó. Vê aí, Colossenses 1, verso 24. Agora me regozijo no meu sofrimento por vós e preencho o que resta da aflição de Cristo na minha carne, a fim do seu corpo, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei mistério de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada afiada a vosso favor, confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que estava oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nos anunciamos, advertindo todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentasse todo homem perfeito para isso, o qual também me afadigo, esforçando-me mais possível, segundo a sua eficácia. Ah, mas esse daqui é um ponto, mas não é o que eu quero ainda. Colossenses 1:24. Lá, nós vamos achar. Sou ruim de guardar endereço, meu povo. Tá, eu vou achar e falo na próxima aqui. E tem um texto específico que ele fala que o inimigo não entendeu o mistério, né? Porque se tivesse entendido, mas então a gente vai gastar um tempo aqui achando. Mas a gente, eu acho, em nome de Jesus, isso acha aqui. Ah, não, vou voltar lá, senão a gente não vai conseguir, né? Mas eu pego aqui e trago. A gente vai conseguir. Esses dias eu li do mistério. Esse daí. Obrigado. Estava chegando lá. 1 Coríntios 2. Estava aqui. 1 Coríntios 2. É porque eu vi o 7 e estava no 8. 1 Coríntios 2, 6 a 9.
Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a todo-poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. A sabedoria que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque se tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Obrigado, Camila. É isso daí mesmo. Então, veja, ele disse que nenhum dos poderosos né, é, conheceu, porque se tivesse conhecido, não tinha crucificado. Então, a gente pode entender isso daqui por por duas vertentes, né? Os poderosos desse século como pessoas que poderiam não ter crucificado, mas ele está dizendo do mistério que está antes da eternidade, o mistério que foi revelado, né? O mistério de Deus, agora foi oculto, a qual preordenou desde a eternidade para nossa glória. Hein? Esse é o mistério. Que o sangue do Senhor foi revelado mesmo antes. Está lá em 1 Pedro, né? Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, mas pelo precioso sangue de Jesus, como de cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Jesus. Então, veja só, o derramamento do sangue, ele foi o ponto culminante do sofrimento do nosso Senhor. Então, quando o sangue é derramado, e aqui quando a gente, voltando para o assunto da Páscoa, você vai ver que Jesus derramou 7 vezes o sangue dele, porque era uma das características que o sacerdote tinha que fazer. Os sacerdotes, eles tinham que aspergir 7 vezes o sangue do cordeiro lá no Santo dos Santos. E Jesus aspergiu 7 vezes o sangue dele quando a gente vê. Então a gente vai ver na coroa do espinho, no lugar que ele foi açoitado, no cravo na mão, nos cravos dos pés, no lado, quando ele suou sangue e quando a gente fala da hemorragia interna que ele teve. Então a gente vai ver aí 7 aspersão do sangue do cordeiro. Ele foi literalmente, irmãos, o cumprimento da oferta perfeita que o Senhor deu, a oferta que trouxe vida. 7 vezes o Senhor aspergiu o sangue dele para que pudéssemos ter vida. Vamos lá. Então é de grande importância que nós entendemos, que nós possamos entender e descansamos nessa verdade que somos redimidos pelo sangue. Veja, irmãos, quando a gente começa, o ser humano é 880, né? E esse é o problema do ser humano aqui. Quando nós começamos a entrar nessa vertente, nós vamos logo querer entender dizendo assim, irmãos, a gente entra no sangue, a gente confia, tudo foi feito. Aí a gente entra no ponto que tudo foi feito, não preciso fazer nada. E aí, quando a gente começa, se vocês pararem, a gente anda em zigue-zague, né? A gente anda assim, em todo o tempo. É cambaleando entre graça e lei, né? Graça e lei, graça e lei. Ou se a gente vai para a graça, a gente se engraça, né? E daqui a pouco a gente, não, peraí, a gente tem que voltar aqui um pouquinho, e aí a gente tem que ir para a lei, né? Aí a gente, meu irmão, se deslei todinho. Então, entenda que o caminho reto, ou o caminho disso daqui. Quando nós estamos dizendo isso daqui, nós estamos falando que começa no Espírito a salvação. Nós estamos trazendo a obra da salvação. Agora estamos trazendo a obra da redenção.
todo esse ponto, salvação, redenção, purificação, santificação, reconciliação, a restituição, tudo ela começa no Espírito. E quando nós tratamos do Espírito, nós vamos dizer que é as coisas que Deus vai fazer por nós. Quando nós vamos para o poder do galardão, entenda que, voltamos agora, olha só, irmãos, galardão, volta para o capítulo 21, 20 de Apocalipse. Ele diz assim, ó, vi também, verso 4, tronos, e nestes assentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como também, né, por causa da palavra. Então ele está dizendo no capítulo como que estava acontecendo. E aí, no verso 11, que ele vai falar do juiz, né, que ele diz no capítulo 4, que foi colocado tronos para aquele que julga. E aí no versículo 11, ele começa dizendo que ele viu agora o trono branco, e quando nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E aí ele diz, se abriram livros, e ainda se abriu um outro livro. Né? O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados. Os mortos foram julgados segundo as suas obras. Então entenda que quando nós vamos dizer salvação é uma coisa, mas quando nós vamos falar de reino, nós vamos trazer então as obras. Então a graça e as obras, a obediência dos princípios, ele é intrínseco, eles estão intrinsecamente ligados, não se desliga. As obras, ele nos traz galardão, ou seja, eu tenho que ter obras, mas eu não posso começar a ter obras de eternidade sem primeiro o poder da salvação, reconciliação, redenção, santificação. E aí a gente vai, que tudo isso está contido no sangue do Cordeiro. Ele começou a fazer primeiro. As minhas obras nunca vai ser uma ação primária. As minhas obras sempre vai ser uma ação secundária. Ou seja, eu estou fazendo porque ele fez primeiro. Eu amo ele porque ele me amou primeiro. Eu estou indo para ele porque ele me atraiu primeiro. Ou seja, tem essa questão da primazia de Cristo em tudo. E nós falamos do sangue dele até mesmo antes da fundação do mundo. Então, sempre ele vai ter a primazia. E vai ser sempre nele que todas as coisas começam a funcionar. Bem? Então, vamos lá. Então, é de importância nós entendemos e estarmos satisfeitos, né, com essa remissão pelo sangue. Mas nós vamos avançando, então, pelo conhecimento pleno daquilo que significa a declaração que a gente sabe que está no sangue. Então, vamos lá. Quais são os efeitos múltiplos que lemos nas Escrituras acerca do sangue? Então, vamos lá. Nós somos... Tchau, filha. Nós vemos a questão da reconciliação pelo sangue. Eu vou colocar aqui. Então, nós somos reconciliados pelo sangue. Nós somos purificados pelo sangue. Nós somos santificados pelo sangue. Nós temos união com Deus pelo sangue. Nós temos vitória sobre Satanás pelo sangue. E nós temos vida pelo sangue. Essa é a verdade plena. E aí eu entro nas mensagens que eu tenho entrado agora. Entenda isso daqui, irmãos. Isso daqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos. Nesses 6 pontos aqui, nós precisamos entender que nós só vamos acessar qualquer benefício através do sangue. E é aí que entra nesses vídeos que nós estamos falando. Nenhuma oferta tem poder de purificação, nenhuma oferta tem poder de santificação, nenhuma oferta tem poder de me unir com Deus, nenhuma oferta me traz vitória, nenhuma oferta
me traz vida e nenhuma oferta me reconcilia. Entendeu? Entendeu porque a gente começou a bater nessa questão das ofertas? Porque nenhuma oferta tem o poder de fazer isso. Só o sangue de Jesus tem poder de fazer isso sobre as nossas vidas. Qualquer oferta, ela pode, vai trazer, né, ou vai liberar, ou vai fazer uma gratidão, mas ela não tem o poder de fazer isso. Então, quando a gente fala assim, nós vamos ser purificados, né? Nada, querido, pode purificar a não ser o sangue de Jesus. Jesus é o nosso purificador. O sangue dele nos purifica de todo pecado. O sangue dele nos reconciliou. O sangue dele nos santifica. O sangue dele nos une ao Pai. O sangue dele nos traz vitória sobre Satanás. O sangue dele nos traz vida. Então, essa é a maior oferta. Sim, o sangue de Jesus sempre vai ser usado. Porque é no sangue de Jesus que, que nós temos vitória. Irmãos, isso daqui é bem interessante. Olha que interessante. Teve momentos, é óbvio que o expulsamento de demônios, né, ele não tem uma regra básica, mas teve muitos momentos de espíritos que se apropriaram de ser humanos e eles não queriam sair, de hipótese nenhuma, né? Eles não queriam largar aquele ser humano por pactos, por obras, por aliança. E aí é simples, né? E a gente fica ali e sai, e prende, e amarra, e solta, e aí vira aquela confusão, e um amarra, e um pede para sair, o outro pede para amarrar, e aí o diabo fala, meu Deus, ou sai ou fica amarrado, né? Aquela coisa toda. Mas o fato é que não sai, fica ali. E aí, o que que a gente faz? Por isso que a gente fala que é simples, né? É simples. Teve um caso específico que eu estava ministrando e o demônio não saía, não saía, não saía. Aí a gente parou. Por isso hoje eu faço isso mais rápido, né? Essa reação mais rápida. Então tá ali ministrando, de repente para. Eu falo assim, chama a pessoa. Como é o nome da pessoa? Fulano, vem cá. Fulano, fulano, eu quero ser aqui. Né? Porque a pessoa está ali inconsciente, o demônio tomou a parte da alma, da consciência. Fala, não, peraí, solta, eu quero a pessoa. Aí você faz a confissão simples. Olha a confissão simples, irmãos. Irmão, repita comigo aqui. Eu reconheço que estou dentro de Cristo Jesus, que Jesus é Deus, veio em forma de carne, nasceu de uma virgem, andou nessa terra, morreu numa cruz, mas venceu e está assentado à direita de Deus Pai e despojou todos os principados e potestades e teve vitória. Eu me cubro com o sangue do Cordeiro e sou lavado e purificado. E essa aliança, veja só, queridos, esse sangue, ele trouxe uma superior aliança. Então, veja só, todos os pactos são irrevogáveis. Mas, apóstolo, todos os pactos são irrevogáveis. Mas eu posso revogar, entre aspas, com um sangue maior. Então, eu entro na aliança do sangue de Cristo que anula todos os outros pactos. E aí a gente, nesse caso específico, foi bem interessante. Eu me cubro, eu me revisto com sangue, Senhor, me lava com teu sangue e tal. Aí eu paro. Aí eu falo, demônio, o que você está vendo agora? Através do sangue, sai. É imediato. Não é o meu poder. Você está vendo agora o sangue de Jesus sobre essa pessoa. Se o sangue de Jesus está sobre essa pessoa, o pacto, seja qual for, meu irmão, o pacto, seja qual for o que essa pessoa fez, o pacto do sangue do Cordeiro é um pacto maior do que qualquer outro pacto. Então é exatamente isso. É no sangue, já era. Por isso nós temos vitória no sangue. Nós somos redimidos no sangue.
É exatamente esse ponto que a gente tá começando o credo apostólico. Exatamente. Esse é o credo apostólico. Gente, a gente precisa ter esse credo, né? Credo. É, sim, é o que nós cremos através do sangue. Você entendeu que, mais uma vez aqui, né, que a irmã jogou aqui, né, as pessoas estão com problema com filhos, maridos, vem outro e diz, você já fez a oferta da justiça, oferta de santificação, oferta de primogenitura, oferta. É sobre isso daqui que nós estamos falando. Mais uma vez, eu tenho dito, não é que eu não creio em ofertas, eu creio que temos que ofertar, mas nós estamos pulando os elementos básicos da fé. Você entendeu? Que nada disso vai funcionar. A minha oferta não tem valia se eu primeiro não entrar na oferta de Deus por mim, que é o sangue de Jesus. Você entendeu? Ou seja, a minha oferta só vai ter alguma base se eu entrar primeiro dentro da oferta de Deus por mim. Qual é a oferta de Deus por mim? Você entendeu? A oferta que levanta memórias. Isso eu creio. Entendeu? Isso eu creio. A oferta que levanta memórias. Então, a minha liberalidade e o meu coração aberto em me desprender, ele revela a minha intenção e profundidade de arrependimento. O quanto eu estou disponível, o quanto eu estou aberto em me desprender, essa seria a palavra. Lembra do rico? Quando Jesus fala assim, vai e vende tudo e oferta a tua riqueza. É uma oferta. Jesus falou de oferta. Mas onde estava o foco? Na oferta ou no coração dele? No coração. Você entendeu? A oferta tinha que ser dada, mas a motivação não é que ele seria redimido pela oferta dele. A oferta dele traria um sentido para a atitude interna dele. Então, entende que a minha atitude interna de arrependimento, ela vai vir com a expressão de uma atitude externa em liberar. Então, é esse ponto que nós estamos batendo nas ofertas. A oferta, ela não tem o poder que só o sangue de Jesus tem. Mas a oferta, ela vai manifestar o anseio do meu coração. Entendeu? Eu não posso confiar na oferta que eu dei para um fim espiritual, no sentido de modificação em uma conjuntura espiritual. Ela, aí que eu digo, é o selo. Né? É uma das coisas que, que eu sempre, as pessoas às vezes procuravam, apóstolo, negócio de tal, mas você entendeu? Você entendeu isso? Você se arrependeu? Você já fez um momento de arrependimento? Aí sim a oferta tem validade, porque ele está falando do desprender do teu coração. Não, que essa oferta vai mover, porque senão essa oferta ela entra substituindo o sangue de Jesus. E esse não é o nosso caso, e cremos. A declaração do credo, por incrível que pareça, né, é uma declaração que é usada muito na Igreja Católica, gente. Quando a gente fala do credo apostólico, vamos lá. Mas os católicos acrescentaram algo, porque esse credo ele foi feito no concílio aonde a pessoa de Cristo estava sendo tirada. Gente, desde 325, no Concílio de Nicéia, a natureza de Cristo já está sendo combatida. Isso daqui não é novo, não. Pensa que isso daqui é novo? Não. Essa defesa da fé, essa defesa da pessoa, da divindade de Cristo, isso daqui já é antigo. A igreja de tempo em tempo. A igreja de tempo em tempo tem que fazer essa reforma. Se você parar para pensar, de tempo em tempo a igreja está de novo voltando para Cristo.
porque é muito comum o sair de Cristo. As pessoas começam a inventar tantas coisas, tantas coisas, tantas coisas, e ó, vai saindo. Sim, mas entenda o seguinte, vamos lá, vamos tirar o viés católico, como também a gente começou a tirar o viés adventista do sábado. A gente foi tirando o viés. Quando a gente fala sábado, a gente lembra o quê? Adventista. Então a gente está tirando o viés adventista. Vamos tirar o viés católico. Mas Jesus não nasceu da Virgem Maria? Fato ou não é fato? Jesus nasceu da Virgem. Irmãos, isso daqui nunca foi problema. Entenda o seguinte: o nascimento virginal de Jesus nunca foi problema. E que a Virgem Maria é Virgem Maria, isso também nunca teve problema. O nosso problema é quando coloca ela como mãe de Deus. Esse foi o problema. Peraí, não, não. Ela não é mãe de Deus. Ela é mãe de Cristo. Ah, mas Cristo não é Deus? Não, não, não. Aí a gente vai entender aqui, não, não que Cristo não é Deus, pelo amor de Deus. Não é esse ponto. Entenda aqui. Veja só. Quando nós pegamos a questão de João, nós quebramos a questão de Maria, mãe de Deus. Porque João ele diz o seguinte: aquele que era desde o princípio, aquele que estava com Deus, não é isso? João 1:1. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. E todas as coisas foram feitas através dele, e sem ele nada que foi feito seria feito. Então Maria foi mãe da pessoa natural de Jesus. Ela não foi a geradora da pessoa divina de Jesus. Aqui que entra. Então, quando nós damos a ela a mãe da divindade, nós vamos entender que aquele que gera é maior daquele que foi gerado. Então, logo, se ela é mãe da pessoa divina de Jesus, ela é maior do que Jesus. Aqui que está a sacada. Mas vamos para o credo aqui. Vamos ver se você não vai. Vamos lá. Olha o credo. Vou pegar o credo apostólico e depois vou pegar o credo apostólico romano. E você vai ver onde está a saída aqui, né? Então vamos lá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. Creio que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o poder de Pontos Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na comunhão da igreja, na comunhão dos santos, na remissão do pecado, na ressurreição dos mortos, na vida eterna. Amém. É isso que cremos. Entendeu? Esse é o credo apostólico. É nisso que cremos. Então, ó, nós cremos que Jesus é Deus, quer dizer, cremos no Deus Todo-Poderoso, cremos que Jesus é Deus e é Filho, cremos no Espírito. Então, aqui, identificamos que cremos na Trindade. Cremos no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Por quê? Por que que é importante nós falarmos isso? Porque tem muitas religiões que não creem. Testemunho de Jeová só crê que existe Deus. Você entendeu? Os outros não são Deus. Outro, é, outra igreja, que é muito conhecida, estava na cabeça aqui. A, 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 a,
como chama? Que tem aquela música Não Há Cadeias. Ó. Meu Deus do céu, que canta muito. Voz da Verdade. Veja só, a Voz da Verdade não crê em Jesus como Deus. Vocês sabiam disso? Eles não têm Jesus como Deus. Aí fala, aqui vem um negócio, nossa, né? Parece que eles se perderam. Não, meu, preste atenção aqui. Você tirou a centralidade de Jesus, meu irmão, já era. Você se perde todinho. Mas a verdade é uma igreja. Igreja é a voz da verdade. Depois vocês pesquisam a doutrina, você vai ver que eles têm um. ah, isso é um babado antigo, eles não creem. Entendeu? Então, olha aqui. Cremos, veja só, cremos no Pai, cremos no Filho, cremos no Espírito, cremos aqui na oração que o apóstolo Paulo fala para provar o Espírito, que Jesus veio em carne, nasceu de uma virgem, andou na terra, morreu na cruz, mas ressuscitou. Nós cremos nessa caminhada. Cremos que ele vai julgar os vivos e os mortos. Agora, a segunda parte, né, que aí que foi que foi modificado, que é o credo apostólico romano. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido no poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado e morto e sepultado. Desceu às mansões dos mortos, ressuscitando ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita do Pai, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Aí onde eles colocam aqui, né? Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Entendeu? Então, a coisa que muda aqui no credo é isso, né? É desse modelo. Os babados são fortes, mas voltamos lá. Deixa os babados. Então, as bênçãos que nós temos, que são separadas, mas todas estão inclusas em uma só frase: a redenção pelo sangue. Somos redimidos pelo sangue. Lembre-se que nós estamos fazendo os nossos devocionais, e aí eu dei uma parada e depois nós voltamos de novo. Por quê? Porque nós vamos começar a mergulhar através disso. Ou seja, cada uma dessas bases que nós associarmos vai ser os pontos dos nossos devocionais. Redenção, nós vamos trabalhar agora sobre a redenção. Então a gente vai começar a pegar textos das palavras e mergulhar nisso, e entrar dentro disso, e nos apropriar dessa redenção. Vamos entender o que é a redenção. E dentro da redenção, o sangue do Cordeiro, nós vamos entrando nos nossos devocionais. Amém? Aí depois vocês podem adquirir por 12 parcelinhas nosso livro de brincadeira, gente. Brincadeira aqui, senão pode perder a piada, né? Vamos lá. É, veja só, somente quando o crente entende quais são as bênçãos de que pode ficar, perdão, as bênçãos e de que maneira nós podemos experimentar o pleno poder da redenção. Antes de passar a considerar com os pronomes essas várias bênçãos, então nós vamos entender, de modo geral, o poder do sangue de Jesus. Primeiro, em que se acha o poder do sangue, daquele sangue?
Veja só. Primeiro, em que se acha o poder daquele sangue? Segundo, o que aquele poder tem realizado? Terceiro, como podemos experimentar os seus efeitos? Então, o primeiro ponto aqui, em que se acha o poder do sangue? O que é que dá ao sangue de Jesus tal poder? Por que que a gente se apropria e fala no poder do sangue de Jesus? Daí daqui? Tá, mas como é concebido e concedido esse poder do sangue? Então, como é que somente no sangue há poder que não é possuído em outra coisa? A resposta a gente vai encontrar no livro de Levítico. Abra aí, Levíticos capítulo 17. Levíticos não, né? Levítico capítulo 17, verso 11 e o verso 14. Levítico 17, 11 e 14. Porque a vida da carne está no sangue. Eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Porquanto a vida de toda a carne é o seu sangue. Por isso, tenho dito aos filhos de Israel: não comereis do sangue de nenhuma carne, porque a vida de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que a comer será eliminado. Então veja só, mais uma vez o verso 11. Porque a vida da carne está no sangue, eu vou-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Mais uma vez eu entro no ponto daquilo que nós denominamos as nossas ofertas. Se eu pego essa oferta como um símbolo profético, profeticamente também eu anulo o sangue. Se eu pego a oferta, essa oferta aqui é a oferta profética que representa o novilho. Eu estou representando o novilho? Não, eu estou representando o sangue desse novilho e a proporção que esse novilho tinha no culto levítico. Ou seja, eu estou ofertando e essa oferta, ela tem o cunho que a gente fala, né? A oferta, vamos supor, oferta do cordeiro. Tudo bem. Eu estou tipificando o cordeiro que era dado no altar e derramado. Veja, o cordeiro não era um presente que a gente dava para o sacerdote, um cordeirinho. Era o sangue que era derramado daquele cordeiro no sacrifício levítico. Então, eu estou representando essa minha oferta, esse dinheiro, como aquele sangue, e não como o cordeiro, o sangue desse cordeiro. Logo, eu estou tipificando profeticamente que esse sangue está sendo associado a essa economia. Logo, eu já estou substituindo o sangue de Jesus. E esse é o entendimento que eu estou tendo. Você entendeu? Por isso que eu estou aqui meio que. Peraí, vamos rever os negócios aqui, porque a gente está se embananando nos trem. Entende aqui? Se eu entro com um cunho profético, eu estou tipificando tudo que esse cunho profético está englobado. Você entende? Eu estou englobando nesse profético a essência. É como que eu tivesse feito, e por isso que eu digo, para mim não está fazendo sentido em nenhuma conexão aqui agora, pensando nesse ponto. Ah, mas apóstolo, mas a gente não fez? A gente fez. Mas pensando nesse ponto,
a gente começa a pensar aqui e fala assim, irmão, peraí, vamos só raciocinar um pouquinho agora e entender assim, tá? Se nós estamos fazendo um símbolo profético, e se nesse símbolo profético nós estamos, a gente não está dando o cordeiro animal, e não estamos imolando ele, tudo bem. Estamos fazendo um símbolo profético. Tá. Se pegamos o símbolo profético, para entender, nós vamos ter que pegar todo o profético da simbologia. E a simbologia era o derramamento do sangue desse cordeiro. Porque o cordeiro vivo não tem a sua finalidade. Tem que ser o cordeiro morto. Entende? A finalidade do cordeiro morto, que era o derramamento do sangue. Exemplo da Páscoa, o sangue do cordeiro, que passou nos umbrais da porta. Eu não vou passar meu dinheiro nos umbrais da porta dizendo, eu estou aqui passando. Né? Não, eu vou tipificar profeticamente o sangue que foi vertido. Entende? Então eu tipifico o sangue que foi vertido. É um tipo. O sangue é dinheiro, que é o meu suor. A gente sempre tenta explicar nesse sentido. É a minha vida. Eu entendo. Mas, de todo modo, eu não estou substituindo o sangue de Jesus. Porque se eu estou voltando para um tipo profético do sacrifício levítico, eu vou desfazer o sacrifício de Jesus. Esse é o ponto que nós estamos tentando entrar aqui. E eu estou dizendo, eu estou caminhando nessa questão. Se eu entro para tipificar uma oferta que tem um sentido remissor, eu posso estar profeticamente anulando o sangue de Jesus. Profeticamente, se eu vou nesse sentido. Você entendeu? É isso que eu tô pontuando aqui. Pode ser que eu esteja enganado. E se eu estiver enganado, eu vou voltar aqui e falar, não, não, tá pirando aqui, né? Mas o que eu estou pegando, quando a gente começou a voltar para o sangue de Jesus, começou a me dar uns negócios sim, entendeu? Então entenda, peraí, temos um probleminha aqui, um probleminha teológico a ser resolvido. Você entende? Nós temos um probleminha. E aí nós estamos cada dia tentando, como diz aqui, estamos tentando solucionar essa pane, né? E estamos caminhando. Quem sabe até o final do ano a gente soluciona essa pane. Vamos lá. Primeiro ponto. A alma ou a vida está no sangue. A alma está no sangue. Logo, o valor do sangue corresponde ao valor da vida que está nela. Vamos lá. A alma está no sangue. A gente pegou aqui. A vida está no sangue. Logo, o valor do sangue corresponde ao valor da vida que está nela. A vida de uma ovelha ou a vida de um bode tem um menor valor do que a vida de um novilho e, e o destarte, ou seja, o tirar o sangue de uma ovelha ou de um bode numa oferta tem menor valor do que o sangue de um novilho. Então, entende aqui? Por isso que tinha algumas ofertas que já não valia um cabrito. Tinha que ser uma novilha. Por quê? Porque o valor da vida de um novilho ele é maior do que o valor da vida de um cabrito. E aí, o valor da vida do sangue de um pombinho é menor do que o valor da vida de um cordeiro. Então a gente vai colocando o valor, ele está representado dentro do porte desse animal. Por isso que a Bíblia diz, se você não pode, se você é pobre, não pode dar oferta de um novilho, que é uma oferta maior, você vai dar a oferta de duas pombinhas. Né? Então você vai ver que, entre aspas, tem um menor valor. Então, o valor da alma ou da vida está no sangue. Isso, por exemplo,
Abra aí, Lucas capítulo 3, ou Lucas capítulo 4, verso 3. 4:3. Disse-lhe então o diabo: Se és o filho de Deus, manda que essa pedra se transforme em pão. Verso 14. Então, Jesus, no poder do Espírito Santo, regressou para a Galiléia e a sua fama correu por toda a circunvizinhança e ensinava na sinagoga. Não, peraí. Não, não. Não é Lucas, não, é Levítico. Tô vendo que o trem aqui não tá batendo aí. Deixa eu ver se é Levítico, né? Tem um erro aqui. Ah, não, é isso aqui mesmo. Levítico. Veja só. Se o sacerdote ungido, esse texto eu sempre gosto de usar e é muito interessante. Ó, se o sacerdote ungido pecar, o sacerdote ele está em uma posição superior a um outro líder. Concorda comigo? Ele está em uma posição superior. Então, se o sacerdote ungido pecar, qual que era a oferta que tinha que dar? Ó, se um sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho, sem defeito ao Senhor, como oferta pelo pecado. Agora no verso 14. E o pecado que cometer for notório, quem que pecar agora? Se que por ignorância alguém pecar, por ignorância, por pecado coletivo, será dado um novilho. Por quê? Porque agora nós estamos falando de Israel. Né? Agora, verso 27. Se qualquer pessoa do povo pecar por ignorância, fazer alguma coisa que o Senhor ordenou não fazer, tornar culpado, e o pecado em que ele cair for notório, trará como oferta uma cabra. Você viu que mudou o tipo da oferta? Agora traga uma cabra. É, sim, eu entendo, mas agora, colocando aqui a oferta do cordeiro, ela nunca foi pedida na Páscoa, e esse é o ponto que a gente coloca. Ela nunca foi pedida, ela foi falada de uma oferta que faz menção, veja só, não mais menção ao sacrifício do cordeiro, porque isso já foi feito, essa pane foi solucionada. O sangue, a gente não pode associar profeticamente o meu dinheiro àquele cordeiro. Isso daqui já foi solucionado. Qual é a oferta que eu tenho que trazer? Uma oferta que represente a bênção que o Senhor tem me abençoado. Essa é a oferta. Se a gente pegar lá todo, porque a representação do cordeiro já está no próprio cordeiro que a gente está comendo. Ali tipifica o cordeiro. Você entendeu? Assim, a simbologia do cordeiro é o cordeiro que a gente come. O pão, as ervas, e principalmente o pão e o cordeiro e o suco de uva. Aqui já está a simbologia do cordeiro, o pão e o suco, o corpo e o sangue, e o cordeiro em si, né, que traz essa memória, que deixa viva essa memória. Agora, a oferta, veja só, a oferta ela sempre vai ter um abrangente, eu vou dizer, ativador. Ela tem um abrangente de, de, de trazer algo, né, de abrir algo. A oferta sempre, toda oferta, ela manifesta algo. E aí, quando eu falo a oferta de um cordeiro, jogando o tipo, ou tipificando, eu posso estar aí trazendo essa tipificação, anulando o sacrifício.
Sim, o que a gente quer entender aqui é que, veja só, o valor, sangue é sangue. Não, dependendo do animal, cada animal tem um valor específico. O valor de um novilho, o valor de uma cabra, um valor de um pombinho, ele tem. E isso era até tipificado no sacrifício. Se o sacerdote pecar, um, tem que ter um novilho. Se o povo pecar, é uma cabra. Se a ignorância de uma pessoa só, é uma cabra. Porque o valor dessa pessoa, em questão espiritual, o sacerdote ele tá, ele tá numa posição maior. E aí você vai ver que o novilho aqui está numa posição maior, né, de valor. Então o valor está no seu sangue, né? A alma e a vida está no sangue. Logo, o valor do sangue corresponde ao valor da vida que está nela. Tá? A vida de um homem é mais valiosa do que a vida de muitas ovelhas ou novilhos. Agora, quem pode calcular o valor ou o poder do sangue de Jesus? Então, vamos colocar aqui. Se um sangue representa um valor, entendeu? Se o sangue é óbvio, né? Na verdade, é óbvio no que eu sigo assim. Essa questão da oferta, como já falamos, nós não vamos mensurar por cordeiros, nós vamos mensurar por abrangência, por liberalidade, o que o Senhor propôs. Então você já vai orar entendendo o que o Senhor vai colocar no teu coração. O que o Senhor está propondo? Não vai já com uma deliberação. Um cordeiro. Não, não. O que o Senhor está falando comigo? O que o Senhor está falando comigo para isso? Você entendeu? Ele entra do primeiro dia até o sétimo dia. O Senhor disse que ofereceria os holocaustos, né? Então, olha aqui, irmãos, se eu posso mensurar, se eu posso mensurar por animais o seu valor, agora quem pode dar o valor do sangue de Jesus? Então aqui a gente já tem um valor. Naquele sangue habitava a alma do Santo Filho de Deus. Então abra aí Atos 20, capítulo 20, verso 28. A vida eterna da divindade foi transportada naquele sangue. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou pelo seu próprio sangue. Um outro, um outro ponto aqui, para a gente concluir. Mas o poder do sangue acha-se acima, mas o poder do sangue acha-se acima de todo o mais no fato do que é oferecido a Deus no altar para a redenção. Vamos entender aqui. Eu mesmo levantei a minha mão, baixei minha mão, pronto. Quando pensamos em sangue derramado, pensamos na morte. A morte se segue quando o sangue ou a alma é derramada. Então, o sangue é derramado, logo morreu. A morte nos faz pensar no pecado, porque a morte é o castigo do pecado. Deus deu para Israel o sangue no altar como expiação ou cobertura pelo pecado. Isso quer dizer que o pecado do transgressor era
posto sobre a vítima e a morte desta era contada como sendo a morte ou castigo pelo pecado colocado sobre ela. Então é vida por vida. Entendeu aqui? Vida por vida. Eu pequei, eu tenho que morrer. Mas então eu vou ter que derramar uma vida para poupar a minha vida. Isso daqui sempre ficou bem claro. Eu estou pegando um escrito de Andrew Murray, O Poder do Sangue. Então veja só. Vou botar aqui. Então entenda que quando nós falamos de vida por vida, é exatamente isso. O poder do pecado, o salário do pecado é a morte. Toda alma que pecar morrerá. Então vamos lá. Para que eu pudesse sair ileso, para que eu pudesse sair sem nada, para que eu pudesse sair vivo, entenda isso, para que eu pudesse sair vivo, alguém tem que morrer. Gente, entenda isso. Não anule a justiça de Deus. Eu quero que você entenda bem isso daqui. Muitas vezes nós comparamos Deus com a gente. E esse é o problema. E eu te explico como. Quem tem filho sabe disso. Você não vai fazer. Porque se você fizer, mas se você fizer, eu vou te quebrar todinho. Aí o filho vai lá e faz. Aí você fala, não vou fazer nada não, mas na próxima vez que você fizer, você vai ver. Né? Quem nunca passou por isso, né? Ou seja, meu irmão, a gente está sempre prometendo algo e nunca cumprindo. Né? Nunca cumprindo. É terrível esse negócio. E a gente associa para Deus essa mesma atribuição. Deus diz assim: se você pecar, você morrerá. Aí você chega e fala assim: eu pequei. Ah, Senhor, me perdoa. Fala, então tá bom, mas da próxima vez que você pecar, você morre. Então a gente vê o poder do arrependimento é nisso daqui. Da gente se arrepender e Deus falar, mas então tá bom, mas da próxima vez você vai ver comigo. Não, querido. Entenda, se você pecar, a morte virá como recompensa e não tem o que ser feito. Deus não nos livra disso. Deus não nos poupa da retribuição das consequências dos nossos atos. Isso daqui é uma verdade. Se eu errar, há uma morte. E aqui o apóstolo João, ele deixa muito claro, filhinhos, não pequeis. Mas se porventura pecar, nós temos o nosso advogado. Então entenda o seguinte aqui. Toda vez que alguém pecava, alguém tem que morrer. Mas ele saiu ileso. Ele saiu ileso. Mas a pobre ovelha, o pobre novilho, a pobre pombinha, tinha que morrer. Alguém tinha que morrer, vida por vida. Não tem como ser remisso, ter remissão sem sangue. Não tem como. Deus não diz, da próxima vez você vai ver comigo. Dessa vez vai passar. Não, querido. Eu quebrei um princípio, a ordenança que estava composta sobre aquele princípio vai ser executada. Sem dó. Vai ser executado. Não pode ter algo além disso. Mas e agora para nós? Por isso que a gente fala que o sangue de Jesus é imensurável no seu valor. Então é como que nós devêssemos R$ 10 por aquela falha, e o sangue de Jesus, ele custa trilhões e trilionésimos e quadralésimos e quinquagésimos, ou seja, é imensurável. Então toda vez que eu tenho isso daqui, eu me aproprio de novo desse sangue, eu preciso me apropriar desse sangue. Ou seja, eu preciso me apropriar desse valor. Então é que a bondade de Deus não é que eu pedi perdão e o cumprimento da lei não funciona. Não, o cumprimento da lei sempre vai funcionar. Mas todas as vezes que eu peco,
eu estou me apropriando daquilo que foi feito na cruz. Todas as vezes que eu erro, eu estou me apropriando daquilo que foi feito na cruz, ou seja, eu estou entrando lá e pegando esse valor e colocando, ou seja, a substituição. Essa substituição é contínua. Por isso, não fique achando que a vida no pecado pode ser vivida. E depois eu peço perdão. Então, não vejo o arrependimento como uma barganha, dizendo que, não, Deus vai. Não, não. Todo erro, toda quebra de um princípio, aquele princípio vai ser executado, a sentença daquele princípio. Mas nós recorremos no sangue. Essa é a vertente. Como Israel recorria para o sangue de um animal, para aquele momento, para que a vida dele não precisasse ser partida, a vida daquele animal era partida em lugar dele, vida por vida. Então agora nós estamos nos apropriando desse valor que excede em muito as nossas falhas. Por isso que nós podemos nos apropriar desse sangue. Então, o sangue, portanto, era a vida entregue à morte para a satisfação da lei de Deus, em obediência ao mandamento. O pecado era tão inteiramente coberto e expiado que já não era contado como sendo o do transgressor. Por isso que era perdoado. Ou seja, uma vida morreu. Amém? Era um lugar. Gente, aqui a gente vai ver claramente na morte de Jesus. Vamos para o lado físico. Olha o lado físico. Vingador do sangue, aqui, era no caso de assassinato, não de pecado. O assassinato vinha o vingador do sangue. O vingador do sangue era um dos familiares, vida por vida. Um dos familiares poderiam ir lá vingar, porque o morto não poderia ir lá vingar, né? Senão era uma alma penada. Então, exemplo, alguém foi, é, é, alguém veio e me matou, na lei. Então, meu filho, ele poderia ir e matar essa pessoa. Ele era o meu vingador do sangue. Ele era o vingador do meu sangue. Você entendeu? Ele não era um agente espiritual, não. Era um agente físico. O vingador do sangue era um agente físico. Era um parente próximo a esse, colocando aqui a mim, né, alguém me matou. Então, um parente próximo meu poderia ir lá naquela pessoa e matá-lo. E aí ele vai lá e tirava a vida. Ele estava vingando o sangue daquele que matou. Então, esse era o vingador de sangue. Por isso, essa pessoa tinha que ir para uma cidade. Olha, aqui a gente já até entende, né? A cidade dos levitas. Gente, olha só. Tem um texto que diz assim. O que é? O Senhor é a minha fortaleza. Não, não é uma fortaleza. Deixa eu colocar aqui. Refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Exatamente. Agora que eu vi aqui. O Senhor é o meu refúgio. Quando nós colocamos o Senhor é o meu refúgio, não é um refúgio para o lugar que eu fujo quando eu estou. Não, não, querido. É acerca das cidades refúgios. As cidades refúgio é a cidade de um levita, que era a cidade dos levitas, e aonde as pessoas que tinham cometido assassinato tinham que fugir, se esconder. Na cidade refúgio, o vingador do sangue não poderia pegar ele lá. Se, exemplo, eu matei, cometi um assassinato. Entenda, eu cometi um assassinato. Eu cometi um assassinato querendo matar a pessoa, porque eu estava com raiva. A cidade refúgio não funciona para mim. Eu tinha que morrer. Aonde eu tivesse, eu tinha que morrer. Mas eu matei sem intenção de matar. Eu estava lá, de repente, construindo com o meu machadinho, e o machadinho quebrou o cabo, acertou na cabeça do outro e matou. Eu não tinha intenção de matar. Né? Eu não tinha nenhuma. Eu não tinha raiva da pessoa, eu matei. Então eu saía correndo para a cidade refúgio. Enquanto eu tivesse na cidade refúgio, o vingador do sangue não poderia entrar lá e me matar. Era proibido.
Quando a Bíblia diz, o Senhor é o meu refúgio, o Senhor está dizendo exatamente isso. É dentro de Deus, quando eu me escondo dentro de Deus, quando eu estou dentro dele, o vingador de sangue, ou seja, o diabo, o que tenta me pegar não consegue, não pode me pegar dentro de Deus, porque ele é o meu refúgio, ele é o lugar aonde eu sou coberto, ele é o lugar aonde eu sou guardado, é onde não tem vingança contra mim dentro do Senhor. Por isso, o salmista diz: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é a minha fortaleza. Né? Esse é o refúgio. O Senhor é o meu refúgio. Isso, exatamente. A morte do sacerdote, olha que interessante, né? A vida do sacerdote, aqui a gente pode conjecturar um monte de coisa, né? Ou seja, para a vida de um assassino, só a vida de outro homem que liberava, né? Mas é óbvio que nem ia ser dado no altar. Então, quando ele morresse de velhice, ou quando ele morresse, a vida daquela pessoa era o resgate daqueles que estavam lá. Aí eles poderiam sair da cidade de refúgio e voltar para sua casa. Que aí o vingador de sangue não poderia mais. Não poderia mais. Lembra que o próprio Senhor Jesus disse: vocês são filhos do diabo, que faz a vontade do pai de vocês, que é homicida desde o princípio. Então, olha só aqui, né? Que a gente vai descortinando. O nome de Jesus é. Não sei. Aí agora é um parente próximo. A Bíblia não fala. Tinha que ser um parente próximo. Mas há poder no sangue de Jesus. Glória a Deus. Vamos lá. É, todos esses sacrifícios e ofertas, no entanto, era apenas prefiguração e sombra até que viesse o Senhor Jesus. Seu sangue era a realidade a qual essa prefiguração apontava. Seu sangue tinha em si mesmo um valor infinito por causa da maneira em que foi derramado. Essa obediência à vontade do Pai sujeitou-se à penalidade da lei, quebrada ao derramar sua alma na morte. Por aquela morte, não somente a penalidade foi suportada, como também a lei foi satisfeita e o Pai foi glorificado. Ou seja, o próprio Deus. Vamos para a questão de Purim. O rei não pode quebrar o decreto do rei. Deus fez uma ordenança. E Deus não vai quebrar a ordenança dizendo, não, não vale, né? Para mim não funciona isso aqui. Não, há uma ordenança. E essa ordenança, o próprio Deus satisfaz. Por que Deus é glorificado no sangue de Jesus? Porque o próprio Deus, ele dá a oferta necessária para cumprimento da própria lei que ele estabeleceu. Quem pecar morre. Então tá bom, então eu oferto o meu filho como a remissão do pecado de todos aqueles que iam morrer. Então o Pai é glorificado no Filho. E por último aqui, é por causa da pessoa maravilhosa, né, cujo sangue foi derramado, e por causa da maneira maravilhosa que foi derramado, Deus cumpriu a lei e satisfez as suas exigências justas, que o sangue de Jesus tem poder tão maravilhoso. E o sangue da expiação, e por isso tem tanta eficácia para redimir, realizando tudo para o pecador e no pecador, que é necessário para a salvação. Então, qual que é a segunda parte que a gente vai ver na segunda-feira? A segunda parte que a gente vê na segunda, perdão, a segunda parte que a gente vê na quinta-feira. Porque lembre-se, domingo, segunda e terça, nós estaremos em um jejum. De domingo para segunda, segunda para terça, terça para quarta, né? Vai estar num jejum bom, né? Então, aproveite o teu cafezinho, aproveite a tua aguinha, aproveite tudo
Começa domingo às 18 horas, horário de Brasília. Hein? Então veja só, irmãos, esse poderoso sangue de Jesus, ele tem poder. Por que existe poder? Por que a gente fala tanto desse poder? Né? Onde acha esse poder? Porque no poder do sangue, Jesus cumpre todas as exigências. Gente, não entenda como algo que não tem jurisprudência ou algo fora, ou como só uma coisa filosófica. Não. Teve um princípio jurídico, teve um princípio que foi estabelecido juridicamente. Precisa de um sangue para outro sangue. Precisa de uma vida por outra vida. Precisa-se, a vida de algo é menor do que a nossa vida. Por isso a gente tinha que remir com sangue. Esse sangue é menor, mas havia então uma satisfação. Mas quando nós entramos no sangue de Jesus, nós vamos ver a superioridade desse sangue, a excelência desse sangue no seu poder. E o poder desse sangue que continha nessa vida que foi derramada nesse sangue, por isso o sangue tem poder, porque a vida que continha nesse sangue, meu irmão, é a vida de Deus, a vida do Senhor, é uma vida santa. Há uma santidade nessa vida, e essa vida foi derramada, e por isso há poder remissor nesse sangue. Há um poder remissor. Amém? Há um poder de remir. Amém? Na quarta-feira, às 18 horas, termina. Vamos orar então, com esse entendimento? Através então desse entendimento, irmãos, que nós vamos orar. Diga comigo assim: meu Pai, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, mas foi pelo precioso sangue de Jesus, como o de um cordeiro sem defeito, como um cordeiro sem mácula, mas sabemos da excelência, mas sabendo da expressão excelente desse sangue, nós nos apropriamos hoje desse poderoso sangue. E esse poder não está somente pelo fluido do sangue, mas pela vida que estava contida nesse sangue, pela alma que estava contida nesse sangue, que é a alma do nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus encarnado. Então, o próprio Deus se entregou por mim. Ah, Senhor, que amor é esse? O próprio Deus, amando a sua criatura, deu a sua própria vida pela minha vida. Ah, Senhor, que amor é esse? Que nos constrange. Ele mesmo foi a própria exigência que ele determinou. Senhor, nós mergulhamos nesse amor. Mergulhamos nessa vida e nos apropriamos desse sangue. Por isso, Senhor, sabemos e temos garantia que somos
totalmente guardados, que somos totalmente envolvidos e purificados. Eu tenho redenção, sou redimido, sou reposicionado, sou reconfigurado na vida que estava nesse sangue. Por isso eu me aproprio do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos fazer isso na quarta-feira. Nós vamos terminar na quarta-feira com uma ceia. Amém? Deus abençoe, queridos. Fiquem com Deus e se preparem para domingo, às 18 horas para quem está no horário de Brasília, às 15 horas, às 17 horas para quem está no horário de Mato Grosso, Rondônia, às 16 horas, acho que tem no Acre, em Manaus, e assim a gente vai sucessivamente. E na Europa, meu Deus, na Europa vai começar, nas Europa, começa em Zurique, vai começar às 23, né? 23 horas. Às 22 para quem está em Portugal, vai ter o jejum. Nós vamos postar o link. Nós vamos linkar aqui. Nós vamos fazer um jejum de 3 dias, sem comer e sem beber. Jejum. Agora, é óbvio que quem não conseguir vai adaptando o seu jejum. A gente vai ter um jejum onde nós não vamos comer nada e não vamos beber nada. Porque nós entendemos que é um jejum de entrega, entrega total. É um jejum que ele tipifica, né, os 3 dias, que é a vida, morte e ressurreição de Jesus. É um caminho de 3 dias. Então, nós vamos estar nesse caminho de 3 dias. Amém? A gente vai estar nos identificando aí com esse caminho de 3 dias. A gente vai fazer esse jejum, nos abstendo de água e de comida. Os horários, de horário de Brasília vai ser, a gente começa às 18 horas, tendo um momento de adoração, palavra e orações, decretos, né? Depois, nós temos às meia-noite, 6 da manhã, meio-dia, e aí volta para 6 da tarde. Então, a gente vai acompanhando, a gente vai estar mais acompanhando, a gente vai estar mais acompanhando esse ponto aí. Por quê? Porque é um jejum mais coisado. Então a gente vai soltar ele e falar, irmão, se vire. A gente vai estar acompanhando com vocês aqui. Bem? Fazendo uma supervisão. Para ver se o tempo passa rápido. E que o Senhor nos ajude. Ajudai-nos, Senhor. Amém. Fica bom demais. Domingo às 18 horário de Brasília. Então, se preparem. Quem não conseguir, vai na água. Quem não conseguir, faz uma refeição. Quem não conseguir, faz 2 refeições. Quem não conseguir, faz 3 refeições. Quem não conseguir, faz 4 refeições. Quem não conseguir, né, mata um boi e vai comendo. Né? É brincadeira. E aí, na quinta-feira, nós vamos dar toda a orientação da mesa da Páscoa, né, da peça.
A gente faz toda a orientação. Sexta-feira, os preparativos. Sábado, daquele mesmo modelo. A gente faz a transmissão, fazendo aí essa, esse tempo. Amém? Fiquem com Deus. Shalom, shalom. Sim, a gente vai passar na quinta-feira. Quinta de manhã a gente passa essa. O horário da Páscoa aqui em Comodoro vai ser, a gente vai fazer 7h30, 8 horas, né? A gente fala 7h30, mas até que todo mundo se posicione e tudo. Vamos colocar umas 8 horas, 9 horas, o pessoal do Brasil, né? Aqui em Comodoro, é para quem está no Brasil, vai às 9 horas, das 8h30 às 9 horas. Deus abençoe, meus lindos, fiquem com Deus. Shalom, shalom.